Provérbios, capítulo 21. Eu quero convidar você, nós já fizemos algumas explicações aqui desse texto, e eu quero hoje caminhar com você, dando continuidade a esse texto, que tem trazido para nós assim um amadurecimento, um crescimento nas nossas vidas, a ponto de que a gente pode literalmente refletir e nos posicionar diante dessas coisas que nós temos aprendido aqui com esse texto. E eu confesso para os irmãos que o livro de Provérbios ele tem trazido assim um impacto muito poderoso, porque quando a gente começa a refletir sobre algumas questões que esse texto traz, a gente se depara com quanto a gente ainda precisa alinhar algumas coisas na nossa vida para que a gente possa alcançar do Senhor servo aprovado. Abra no verso 10, Provérbios capítulo 21, verso 10. Diz assim: o perverso deseja o mal e não tem compaixão do próximo. O perverso deseja o mal e não tem compaixão do próximo. Quem é o perverso? Vou dar um exemplo. Rio Grande do Sul, nossos irmãos brasileiros gaúchos estão passando por uma das mais terríveis experiências. Aliás, o Brasil, mas propriamente o Rio Grande do Sul. Quem é o perverso? Perverso é aquele que vai roubar a casa dos outros cheio d'água para tirar proveito. Perverso é aquele que estava tentando abusar de mulheres e crianças nos alojamentos públicos. É o que o texto diz. O perverso, ele sempre tem o coração voltado para as coisas maldosas. Gente perverso não tem amor, compaixão por ninguém, por nada. Gente que só tem prazer em fazer mal. Na minha cabeça não entra, no meio de um caos, as pessoas estarem a assaltar quem não tem mais nada, mas é tirar proveito de alguma coisa. É o que o texto diz. Gente que não tem compaixão de quem está sofrendo, de quem precisa de ajuda. Perverso não tem misericórdia, amor, afeto por nada. Ele não poupa nem o seu melhor amigo, nem o seu vizinho, por mais que lhe faça bem, por mais que você tenha socorrido a vida dele, vai vendo, por mais que você já tenha abençoado, guardado ele, de alguma maneira ele não tem compaixão, nada toca. O seu amor ao mal supera qualquer consideração. Qualquer consideração. Gente perversa, não existe nenhum tipo de sentimento de afeto, de compaixão, de dó, de pena, de ajuda. Ele só pensa absolutamente nele. E ele sente prazer no que ele faz. Gente assim não desenvolve nem amor, nem amizade e nem gratidão. Você pode se desentender com alguém na vida. Isso é coisa da humanidade. Mas como é que você se torna ingrato quem um dia colocou você no carro e levou você para o hospital? Explica isso. Você pode desentender com alguém na trajetória da vida por alguma questão. Mas como é que você se torna indiferente a alguém que um dia levou comida para a sua casa? Tem sentido isso? Não faz sentido. Você pode não gostar de alguém que tomou uma decisão na vida, um caminho na vida, mas você não pode ignorar, primeiro, a humanidade, mas principalmente por quem um dia te estendeu a mão de alguma maneira. Eu tenho conhecidos que não professam a fé cristã. Eu tenho conhecidos que são ateus, mas já fizeram bens, bondade para mim, que eu deveria de ter recebido da onde era para se esperar e não veio, poderiam ter feito e não fizeram, mas não deixaram de fazer. Eu me lembro que um dia, eu tenho um dos amigos, eu estava construindo, estava muito frio,
mas muito frio. E eu disse para ele: rapaz, eu estou com um problema, preciso puxar um ponto de luz, e se eu não resolver isso amanhã, não tem trabalho, eu vou ter que pagar as pessoas, então um profissional está me pedindo, assim, eu falei, eu estou meio sem saber o que fazer. Ele disse assim: a gente pode ir lá à noite? Eu falei: pode, cara. Mas ele falou assim: pode. Irmãos, ele saiu do emprego, ele não mora na cidade. Ele falou: Kleber, eu te acho aonde está o horário? Eu falei: nós marcamos. Era 10h30, 11h da noite, num frio, numa garoa. Ele estava lá fazendo aquilo, só porque era meu amigo, não cobrou nada, tomou sereno, tomou chuva comigo, e terminamos lá, e aquilo que me pediram, R$ 500 para fazer, ele ficou ruim no dia seguinte, com a garganta inflamada, e está tudo certo. Ele não é cristão. Ele ainda não é convertido. Por mais que eu não esteja tão próximo dele, eu não posso esquecer. Isso é apenas um dos exemplos que ele já fez de bondade para mim. O perverso, ele não se condói com isso. O perverso, quando ele vê alguém passando por dificuldade, ele ignora. Por isso me preocupa quando a gente se diz cristão e nós temos uma necessidade como essa que nós estamos tendo. E alguém diz assim: o Brasil inteiro já está fazendo, o que eu vou fazer não faz diferença. Percebe aí um filtro já nesse coração. Alguém que, bem feito o que está acontecendo. Não, irmãos, gente perversa são essas características que o texto nos mostra. Verso 11: quando o zombador é castigado, o ingênuo se torna sábio. Quando o sábio é instruído, adquire ainda mais conhecimento. Tem 3 sujeitos nesse texto: o zombador, o simples e o sábio. O tolo, que é aqui o zombador, descrito nesse texto, ele é tratado aqui como escarnecedor. Nós já vimos isso no verso 25. Quando uma pessoa pode ser considerada escarnecedora? É aquela pessoa que zomba, ridiculariza, menospreza algo ou alguém. É fácil de você identificar um escarnecedor. Primeiro, é falta de educação você estar conversando com alguém e não olhar para a pessoa. Escarnecedor já começa por aí. Você está falando com ele, ele está assim, ó. Típico. Eu diria um pouco mais. Alguns vão para o campo da psicopatia. Gente que não aceita, ridiculariza a instrução, a orientação. 3 pessoas descritas aqui nesse texto. O escarnecedor é aquela pessoa que nada, nem ninguém consegue mostrar para ela. Ela não aceita a instrução. Ela é escarnecedora. Eu já sei. Não fala, não quero ouvir, não quero saber. É fácil de você identificar. Alguns podem até ter um pouco mais de instrução, conhecimento, formação, mas se tornam tolos, escarnecedores, quando recusam em ouvir pessoas mais simples. Um conselho de um pai, de uma avó, de um irmão, de um vizinho. Ele ridiculariza. Essa pessoa, o texto nos fala que ela, necessariamente, ela será castigada. Por quê? Porque o próprio Deus se encarregará do juízo sobre ela. A pessoa simples, ela tem aqui a sensatez para aprender, vendo o escarnecedor sendo castigado. Então, quando a pessoa tem um coração moldável, uma pessoa simples, ela olha e ela aprende quando vê alguém
sendo castigado pela vida, pelas consequências. É pessoa simples. Geralmente, nos nossos conselhos que nós damos para os outros, a gente sempre fala assim: olha, está vendo essa marca aqui? Isso aqui foi porque um dia eu fiz isso. Então, não faz isso. O zombador faz assim: não é porque aconteceu com você que vai acontecer comigo. Ou eu não sou tolo igual você, não sou bobo igual você. O simples, ele vê o que está acontecendo com o zombador, com o escarnecedor, e ele aprende. Ele fala: isso é para mim. Esse vai crescer. Os simples lucram com a punição incorrigivelmente maligna sobre aquele camarada. Então, tem gente que ele pode cair no precipício, ele não reconhece que está errado. Aliás, a Bíblia chama isso também, qualifica de orgulho. E os orgulhosos não entrarão no reino de Deus. O zombador, o escarnecedor, ele põe tudo a perder. A família, o emprego, a saúde, a fé, a salvação. Mas ele não retrocede. O simples, ele fala assim: Deus que me livre isso aí. Jamais vou por esse caminho. Esse é o simples. Os sábios é diferente, porque os sábios não precisam de castigo para melhora. O simples vê aquilo e traz para ele uma advertência, mas o sábio é diferente. O sábio, ele nem ousa, ele não precisa ver aquilo, porque ele já traz no seu coração que jamais aquilo pode ser feito. Então, vou te dar um exemplo. Uma vez eu vi uma cena que me irritou muito. Foi quando eu estava trabalhando na delegacia de proteção ao idoso. E entrou um senhor na minha unidade, todo ensanguentado. Tinha, acho que, se não me engano, quase 80 e poucos anos. Porque o filho ficou nervoso em casa, pegou um aparelho de telefone desses antigos e tacou no rosto do pai. Aí, como todo valentão, não é? Que é bom para fazer isso com os mais fracos, mas quando chega alguém à altura, ele sempre foge. Seria legal se eles esperassem a cavalaria chegar, né? Aí eles seriam tratados com doces. Enfim. Uma pessoa sábia nem ousa. Sabe quando que eu me veria numa delegacia agredindo meu pai e minha mãe? Nunca. Porque eu não sou doido de trazer para a minha vida algo que o próprio Deus já fala. Agora, veja que o sábio, ele é instruído porque ele recebe conhecimento. Por isso a diferença do escarnecedor, do simples e do sábio. Quer ver uma coisa? Qual é o primeiro mandamento com promessa no decálogo? Qual é? Pode falar. Honrar para... Vamos lá, gente. Vamos lá, vocês almoçaram hoje. Vamos lá. Honrarás o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na face da terra e tudo te vá bem. O sábio, você acha que um sábio vai dar um soco no pai, na mãe? Não, mas só porque ele é sábio. Aqui nós estamos falando de temor a Deus, é isso que significa. Tem gente que não faz algumas coisas porque ele vê as consequências que o zombador, o escarnecedor está sofrendo. O sábio nem precisa ver, ele já tem aqui no seu coração conhecimento. Você entendeu a diferença? Que tem coisas que a gente não precisa ver os outros sofrendo para aprender. Você já tem isso, não é? Ele aproveita, o sábio, cada circunstância, cada acontecimento para aumentar o seu conhecimento
e a sua experiência. O sábio, ele sempre aprende. O simples às vezes adquire conhecimento, mas o escarnecedor é um caso perdido. Você lembra do texto, não deis pérolas aos porcos, na Bíblia? Você fala, diz, mas eu vou fazer. Eu quero fazer. É isso que Salomão está instruindo o seu filho. Versículo 12. Deus, o justo, sabe o que se passa na casa dos perversos. E trará, aqui é uma sentença, e trará desgraça sobre eles. Às vezes a gente olha e parece que o injusto, o perverso, o desprovido de sabedoria, o zombador, parece aos nossos olhos que para ele está tudo bem. Veste-se bem, está comendo bem, passeia, etc. e tal. E às vezes ainda vem alguma frase, né, do tipo assim: eu não entendo Deus, porque fulano faz tanto mal para os outros e nada acontece. Eu já disse a você que a Bíblia nos traz um discernimento do que nós temos como tempo e o que Deus tem como tempo. Nós, por exemplo, temos com o tempo a questão do dia que tem 24 horas. Agora a Bíblia diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E aqui é uma declaração: Deus não vai deixar de trazer a condenação para a vida daquelas pessoas que são perversas. Ainda que hoje a gente olhe e veja algo, o dia do Senhor chegará. Você pode passar por uma crise, por uma dificuldade hoje, agora. Mas você sabe o que é uma eternidade? Eternidade é aquilo que não vai acabar. Então, se para o justo haverá vida eterna, para aquele que está na condição de injusto, perverso, a sua condenação, o ardor, o seu sofrimento será eterno. Não é por um tempo, mas um pouco mais ainda. Tem coisas que a gente não vai presenciar apenas lá para acontecer. Tem coisas que começam a acontecer aqui. De vez em quando a gente vê algumas coisas e fala: não entende. Deus derruba a casa de gente ímpia. É o que o texto está dizendo. Que Deus nos livre. Que Deus nos livre de sentir prazer quando o juízo de Deus vier sobre alguém. Porque é muito próprio nosso de falar: Deus pesou a mão. Olha, irmãos, Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Então, grave bem isso. O escarnecedor acha que está roubando agora, acha que está fazendo mal para os outros agora, ele acha que a vantagem dele agora, que ele saiu por cima, ele ganhou, ele lucrou. A Bíblia tem uma palavra: o Senhor vai trazer sobre a casa dele o juízo de Deus. Verso 13: quem fecha os ouvidos aos clamores dos pobres está ignorando quando passar por necessidade. Bom, estamos vivendo esse tempo, né? A indiferença das necessidades aos outros gera consequências ao futuro para a gente omissa. Veja, a Bíblia diz que abençoar é melhor do que ser abençoado. O que o texto está nos dizendo? Hoje eu poderia ter feito. Hoje eu tive chance de abençoar, mas eu não fiz. Eu fui omisso, por preguiça, por orgulho. O texto diz: quem fecha os ouvidos aos clamores dos pobres será ignorado quando passar necessidade. Bom, primeira coisa aqui é que nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Segundo, é que aquilo que acontece com alguém hoje, o fato lamentável
o opróbrio que acontece na casa de alguém, na família de alguém, com um estado, com uma nação, não está necessariamente, não estamos necessariamente sendo sábios quando nós fechamos os olhos em poder abençoar e não abençoamos. Por quê? Porque o dia que alguma dessas coisas nos chegar, nós vamos viver na pele as consequências daquilo que nós fizemos lá atrás. Então, quem pode abençoar e não abençoa, precisa estar ciente que tipo de semente você está plantando. Porque é uma lei universal, meu irmão. No futuro, se você precisar, não vai encontrar alguém para lhe ajudar. Porque esses tipos de comportamento, eles são oriundos de sementes. De sementes. É como alguém que fecha os olhos para alguém que lhe abençoou. Espere, você podia ter dado alguma coisa, não fez? Então fique tranquilo. O que o texto está nos dizendo é que os outros farão com você o que você fizer com elas. Então vamos lá. Desonra. Tranquilo. Um belo dia ou um mau dia, você precisa estar preparado. Quando algumas coisas chegar, a memória não falha. O Espírito Santo pode trazer, falou, hoje você colhe isso. O que o texto está dizendo é que aquilo que você fez com os outros, você está sujeito a receber deles também. E esse provérbio que nós estamos vendo aqui, a síntese dele é nos chamar para sermos sensíveis às dores dos que precisam. Abençoar os outros, irmãos, não é esperar nada em troca. Às vezes aqui em São José a gente se depara com algumas coisas que virou já um mercantilismo. Até tem muita gente que se aproveita disso para ter algum lucro em cima de uma mentira. Mas não é isso que o texto está falando. Está falando aqui de socorrer quando eu tenho, quando eu posso, e mesmo posso em que sentido? Eu poderia ter dado essa blusa, eu poderia ter feito aquilo, mas não é com minha família, não é comigo. Alguém sempre faz. Não, eu não vou fazer, mas a igreja vai fazer. Não, eu não faço, mas alguém paga, então vai acontecer. Ei, lembre-se, com a mesma medida que você mede, você será medido. Agora escute bem o que eu vou dizer para você, irmãos. Quem é que pode saber da vida do seu neto? Quem é que pode saber se no dia de amanhã, daqui 20, 30, 40 anos, lembre-se, eu estou apenas dando um exemplo, pastor, estou dando um exemplo. Eu vou por esse caminho, semeio isso na minha geração, você acha que a minha geração vai receber o quê? É o que o texto está nos dizendo. Verso 14, o presente entregue em segredo acalma a ira, o suborno oferecido às escondidas abranda a fúria. Parece uma coisa meio antagônica, né? Mas deixa eu dizer para você, o que o texto está nos dizendo aqui é da sabedoria que alguém tem quando diante de uma situação, seja de um inimigo, seja de um príncipe, você evita consequências por ser sábio e honrar aquela pessoa. É isso que o texto está dizendo. Quando se fala aqui de suborno, é uma outra coisa. O que as pessoas hoje mudam é comprar decisões, evitar algumas consequências ou algumas punições, corrompendo. Isso é uma outra história. O texto nos fala que é o seguinte, é aquele presente dado no momento oportuno, como prova a experiência, vai acalmar a ira de um rei. Então, você tem um desafeto, tem uma situação, e é aniversário de alguém, uma situação assim, você, apesar você se adianta e faz aquele gesto de presentear. O presente fala por si só, o suborno não. O suborno pode apagar a fúria, mas a ira vai continuar lá no fundo. Então, a gente precisa olhar para esse texto e entender que o presente dado em segredo, ele agrada para acalmar a ira.
Quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei pensando como isso pode gerar dúvida no coração das pessoas. Porque alguém pode falar, bom, pastor, mas isso aqui não é suborno, não. O suborno é o comprar a justiça. É diferente. Aqui fala da experiência da vida, é você sabendo de um desafeto, de uma decisão, e você faz aquilo para, no momento certo, em secreto, para não ser colocado numa condição de suborno. É diferente. Os antigos têm muita sabedoria sobre isso, mas muita sabedoria, porque a gente nota muitas das vezes que as pessoas só gostam de fazer algumas coisas quando aparecem em público, no momento de fazer aquilo para que as pessoas possam ver e aquilo gerar algo. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo é o presente dado em secreto. Então, fala de sabedoria, gente sábia. Vou te dar um exemplo que resume tudo. Jessé, o pai de Davi, o pai de Eliabe, quer ter notícias dos seus irmãos. É guerra, estado de guerra. Já pensou se cada pai fosse mandar um da família lá para saber como é que estava o filho? O que o pai de Davi faz? Pega queijo, pega leite, fala, leve esse aqui para o capitão de 100, leve esse aqui para o capitão de 100, leve esse aqui para o rei, e traga-me notícia dos seus irmãos. É isso que o texto está dizendo. Poderia ter tido uma recepção, você não entra aqui, menino, não passa. Todo exército tem o pessoal que está à frente, o pessoal que está atrás. Imagine Davi chegando e dizendo, eu trago para o capitão fulano isso. Exatamente isso que o texto está nos colocando. Verso 15. A justiça é alegria para o justo, mas causa pavor nos que praticam mal. Para o justo, exercer a justiça é alegria. Um exemplo, você pega, dá 20 reais para a pessoa, e ela, uma conta que você comprou alguma coisa, ela tinha que te voltar, um exemplo, 10 reais. E ela se perdeu na conta e te voltou 20 de novo. Você pega o dinheiro, devolve para ela, porque esses 10 reais não são seus. Esses 10 reais, ela errou. Para nós, isso é coisa comum, é alegria, não tem problema. Mas eu já vi gente dizendo assim, azar dela, bobo. Azar dele, bobo. Ela que errou, ela que pague. Não é assim não, meu irmão. Para o ímpio, a justiça é triste. Porque para ele é um oportunismo. Agora a Bíblia diz que para esse tipo de gente, para o ímpio, ele tem esse sentimento de tristeza, mas Provérbios 10, 29 diz qual é o tipo de consequência que vai chegar para ele por desprezar a justiça. É isso que o texto fala. A justiça traz alegria aos justos e traz ruína aos que praticam o mal. Não há problema nenhum de você fazer aquilo que é certo. Por exemplo, cachorrinho, uma belezinha, né? Apareceu na porta de casa, você sabe que é de 3, 4 vizinhos atrás de você, pega aquilo lá, fala, não, apareceu aqui, é meu, acabou, pronto, final. Alguém esquece um celular, alguém esquece um objeto, você vai lá e, não, vou pegar isso aqui para mim e devolvo. Não, irmão, não é isso não. Para nós isso aqui não pode ser problema. Não há, eu estou dando um exemplo sobre isso para ser bem simples. Para praticar justiça para quem é justo, a gente sente alegria, a gente não tem peso no coração. Agora, para o ímpio, não. Para o ímpio, fazer o que é justo dói no coração dele. Por quê? Porque ele só vê o lado dele, só vê vantagem para ele. Mas em Provérbios 10, verso 29, diz que a dor que ele está sentindo agora, por fazer a justiça e por ele ser uma pessoa ímpia, é essa que ele vai sentir no dia que as consequências vierem sobre ele. Verso 16. Quem se desvia do caminho da prudência acaba na companhia dos mortos. Bom, conta a história, isso aqui é um fato, que havia um relojoeiro turco, o nome dele é Al-Yosef, que ele tinha muito receio de ser enterrado vivo. E esse relojoeiro turco, ele mandou construir um túmulo para ele e mandou deixar uma janela num padrão de uma medida, de maneira que, caso ele fosse enterrado vivo,
quando ronda do cemitério passasse, ou pessoas passassem, pudesse escutar ele gritando ou chamando, vendo o seu desespero. Também mandou colocar no seu túmulo, isso é um fato, um sino, para que, acontecendo isso, dele ser enterrado vivo, ele pudesse fazer barulho, puxar a corda. Ele mandou colocar vivo, né? Bem próximo ao local que ele ia ser enterrado, de maneira em que qualquer situação que pudesse acontecer desse erro, ele pudesse ser socorrido e as pessoas pudessem retirá-lo de lá. Essa é uma história desse relojoeiro turco. Qual é o X da questão aqui? É que as pessoas fazem muitos preparativos pensando nessa vida, mas não se preocupam quando essa vida acabar. Não se preocupam com o que vão prestar contas com Deus. Coração sujo, ofensas, mágoas, não ter aceitado Jesus como Salvador, ter insistido em práticas erradas, em hábitos errados. A moral dessa história, antes de comentar o verso, é o quanto algumas pessoas se preocupam com esta vida. Por exemplo, eu já disse a você que não existe nenhum problema de cuidar da aparência, de cuidar do corpo. Aliás, deve ser feito isso. Mas quantas pessoas a gente assiste morrendo numa mesa de cirurgia por uma cirurgia desnecessária, apenas para ficar mais ou a melhor ou o melhor? Quantas pessoas que gastam a sua vida buscando apenas estar bem aceito numa roda da sociedade, num grupo de pessoas, mesmo que para isso ele tenha que pular princípios. Vou dizer mais: quantas pessoas que quebram, ignoram valores da palavra para satisfazer apenas o seu ventre. Quantas pessoas que olham para ela e apenas o que ela acha, o que ela quer para essa vida é o que ela faz. Se está deixando mais pesado para alguém, não socorre. Se está ficando mais difícil para o meu companheiro, não socorre, não se desgasta. Vou te dar um exemplo. Tem gente que saiu do trabalho, veio direto para a igreja sem tomar um café, sem tomar um lanche, sem tomar um banho, porque tem no seu coração o temor ao Senhor. Tem gente que vai chegar aqui 8h15, 8h20, 8h30, porque saiu do trabalho 10 para as 8, 15 para as 8, mas vem. Mas tem gente que não. Tem gente que só se preocupa com ela, com o que ela sente, com o que ela vive. Não se preocupa com o que está vivendo, se o Espírito Santo está provando esse seu estilo de vida. Então eu me preocupo com o que eu estou vivendo agora. Me preocupo com o que eu estou ganhando agora. A Bíblia fala que esse tipo de gente vai acabar encontrando a morte, e é a morte espiritual. Gente que troca a vida eterna pelo agora. Vou te fazer uma pergunta, irmão, irmã. Quantas pessoas você conhece que choram, que oram, que jejuam por aqueles que estão longe de Deus? Quantas pessoas que você fala com elas sobre servir ao Senhor, ser servo, elas têm obstáculos? Vivem o agora, estão respondendo o agora, mas o texto nos diz
que a morte espiritual a achará. Pessoas assim vão viver nesse mundo conforme elas querem, mas o texto nos fala que elas acabam se afastando de Deus pelos seus princípios. Agora, tem uma coisa a mais que esse texto fala, que o custo de se afastar da sensatez, de viver no caminho correto da sabedoria, é que essas pessoas vão acabar repousando na companhia de gente que vai ser precocemente morta, tanto fisicamente, tanto espiritualmente, como também fisicamente. Que tipo de tolo é esse tolo? É gente que gosta de andar em situações de perigo apenas para preencher o vazio. Diferente do sábio, que o vazio dele não está na cocaína. Então, alguém que faz uso de drogas, cada vez mais a dose vai aumentar, porque o corpo tem uma tendência de se adequar com aquilo. Daqui a pouco, isso aqui não satisfaz mais, uma dose maior. Daqui a pouco, aquela dose, nada. E daqui a pouco ele vai ter uma overdose. Tem gente que, pelo vazio que tem na alma, ele precisa se exibir. Precisa andar mais pelada possível. Precisa fazer 1001 tatuagens para o corpo para ser bem aceito. É um vazio na alma. Precisa fazer... esses dias a gente viu um negócio doido. A gente viu uns caras na televisão que estavam andando. Eles colocaram uma corda num monte. Eu não sei dizer para você quanto de altura que tinha. Mas era muito alto. E lá do outro lado, dá para entender que aquilo foi feito através da aeronave. E os camaradas vêm sem paraquedas, sem nada, andando uma distância de quase 500 metros, 1000 metros, sem nada, só pelo fato de andar perigosamente e ter o equilíbrio e andar sobre aquilo ali. Irmão, faz sentido para você? Mas vem cá, passa uma corrente de ar fora do comum, bum! Morreu, coitado. Para aí, cavou um negócio desse. Faz sentido para você? Está lá, Praia de Boa Viagem, Recife, não mergulhe, tubarão. Comigo não, tubarão eu faço sardinha, eu vou lá e mergulho. Cara, faz sentido para... É isso que o texto está dizendo. Quer ver outra idiotice? Brincar com arma de fogo. Algo chamado roleta russa. Põe uma munição no tambor de uma arma, de um revólver, roda, aí passa e volta. Isso é coisa não é de homem, né? Mas quem faz isso é o sexo masculino. Para provar que é mais macho. Aí senta 4, 5 caras, um lá põe a munição no tambor, roda, aí vai passando um por um. Puxa, o que cair vai morrer. Ah, mas coitado. Por que foi fazer aquilo? Tomou leite de sapo azedo? Qual que é o negócio? Poxa, mas cara é tonto, rapaz. Gente que é vazio precisa sempre fazer isso. E percebe que tem sempre gente exibido. Sábios podem até morrer, mas nunca vão ser guiados por esses valores da vida. Vou te dar outro exemplo. Alguns atletas deixam o campo esportivo e partem para outro caminho. Faz sentido o camarada tomar algumas substâncias que vão acabar com a sua saúde, com o seu fígado? Para quê? Porque ele quer ser o mais fortão, quer correr mais rápido que todo mundo, quer ser o top. Beleza, irmão, você ganhou uma medalha, essa medalha não vai te trazer outro fígado, não vai te trazer outro coração, não vai te trazer outro pâncreas. São vazios da alma. O texto fala exatamente sobre pessoas que se preocupam apenas com o aqui e agora, e que por isso colocam a sua vida em jogo.
Gente que não mede as consequências, mas para estar bem agora, ele se submete a essas coisas. Gente sábia, pode até morrer mais cedo, mas não será por causa de quebrar valores e princípios. A gente não precisa encher o nariz de cachaça para esquecer do problema. Porque você vai beber a cachaça, o problema vai continuar lá. Quando você acordar, aumentou. Se bobear, você vai tomar ipom, vai fazer lambando, porque bêbado é chato, né? Apronta e tem mais consequências. Tem gente que, para esconder o vazio, para preencher o vazio, ele sempre vai fazer tolices, porque ele não tem Jesus. Então é possível que, às vezes, uma pessoa sábia, a morte sobrevenha a ele numa situação que não era previsível. Sim, é possível. Mas nunca será por tolice. Mas o tolo, geralmente, isso acontece. Esses dias eu vi um camarada indo provocar os tubarões. Eu olhei bem para aquilo e falei, mas faça-me um favor. Vai mergulhar no lugar que tem tubarão. Quer ou não quer levar? Quer levar. Para quê? Para provar quem é mais homem. Quer ver outra coisa? Pular de cima de uma ponte, num rio, desnecessariamente. Não é coisa de menino, é coisa de bobo. É provocar. É isso que o texto está dizendo. Quem ama os prazeres ficará pobre. Quem ama o vinho e o luxo nunca enriquecerá. Alerta aí ao pessoal do shopping. Presta atenção. Um alerta aqui para aqueles que gastam tempo na vida com prazeres. Quem são esses aqui que o texto nos fala? Nessa época desse texto, quando Salomão escreve, já havia um tipo de gente chamado hedonista. Quem eram e quem são os hedonistas? Hedonistas são aquelas pessoas que não fazem nenhum tipo de consideração para ter prazer, para estarem bem. A felicidade para elas consiste unicamente naquilo que para elas é importante. Estes eram e são os hedonistas. É proibido, é pecado você desfrutar de prazeres na vida? Não, não é. Lógico que eu estou falando de coisas saudáveis. O que o texto está aqui condenando é que quem ama o vinho e o luxo nunca enriquecerá. Você conhece pessoas que fazem da vida dos pais frouxos, uma perturbação por causa de um tênis de R$1.500. E papai e mamãe vai lá e endivida, mas compra o tênis de R$1.500. Gente que todo o dinheiro que ganha é só festa, é só passeio, é só litoral, é gente hedonista. Quem ama o vinho, como diz o texto, quem vive nesta condição de luxo, nunca vai se enriquecer. Então, veja bem, existem pessoas que buscam o prazer acima de qualquer preço. Isso pode ser na esfera sexual, pode ser na esfera sentimental, ou seja, a pessoa não aguenta ficar sem comprar coisas. Tem até um tratamento para isso aí. Aliás, algumas pessoas aqui são felizes quando vão em algumas lojas aqui em São José, que nós não vamos fazer propaganda para eles, mas que a gente chega lá de vez em quando, tem roupas com etiqueta que compraram e estão lá. Percebe-se que as pessoas nem nunca usaram. É o compra, 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 compra. O hedonista é esse tipo de pessoa que Salomão fala. Os desejos dessas pessoas são movidos unicamente para aquilo que elas têm como felicidade. Então, o que ganha é só para comprar coisas fúteis, é só para passear, é só para isso, é só para aquilo. Segundo Salomão escreve aqui no texto, esse tipo de gente se equipara àqueles que só amam o vinho e só vivem do azeite. Por que o azeite?
O azeite, naquela época, nas festas, ele era usado como unguento. Então, numa festa, a festa mais nobre que acontecia dentro da sua nobreza, as pessoas bancavam as festas e quando chegavam os seus convidados, elas eram recebidas com ungüentos, perfumes caríssimos. Então, eram festas com vinho à vontade, eram festas regadas a muita questão de luxo, etc. Isso é errado? Não, você fazer uma celebração, uma comemoração, mas uma vida inteira, o ano inteiro. Às vezes eu falo para a Fernanda, eu acho que eu prestei concurso errado, porque eu vejo alguns perto de mim, eu falo, caramba, a carne no preço que está, os caras churrasco todo final de semana, bebedeira todo final de semana, e aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Você olha para alguma situação e você logo identifica que a sabedoria não está existindo ali. Mas vamos fazer uma aplicação para nós aqui. É proibido trazer unguento sobre a sua vida? Perfume? Lógico que não. É lógico que não. Mas, irmãos, de vez em quando tem uns vídeos de perfume aí que parece que é roubar a alma da gente. Sim ou não? Sim ou não? Como é que chama aquele lá que eu gosto lá? Salvagem. Fui ver um preço outro dia, o cara falou R$900. Eu falei, para lá, alto lá. Não dá, querido. Não dá. Você poderia comprar? Não, talvez. Gaste a vida nesse caminho de futilidade e veja amanhã onde é que a pessoa mora. Veja o que ela tem, veja o que ela conquistou na vida. Pessoas que só pensam que a vida é festa. É sempre roupa nova, é sempre coisas novas, e etc. e tal. O que o texto está dizendo, Salomão falando para o seu filho aqui, é o excesso. Cuidado com o excesso, porque o excesso leva a pessoa ao desequilíbrio. E quando você perde o equilíbrio, você se torna escravo, você se torna dependente. Então, de repente, você começa a olhar e prestar atenção que no seu guarda-roupa tem roupas, calças, calçados, bijuterias, relógios, anéis, situações que você tem por ter. E que se você não tomar cuidado, e é um perigo mesmo, eu gosto de relógio. Gosto. E tem uns camaradas que sabem que eu gosto. De vez em quando eles... Falei, opa, bonito e tal. Mas se você não tomar cuidado, meu irmão, relógio, você não vai comer no relógio. Você não vai andar no relógio. Ah, vamos sair disso. Tem pessoas, por exemplo, que para manter um estilo de vida é festa. Eu não entendo uma coisa, irmão, festa de criança com bebida. Eu não entendo isso. Aí você faz uma festa de criança, está fazendo 1 ano, 2 anos, é um bolinho michuruca, pindaíba, duro pra caramba, ruim de comer, cerveja à vontade. E geralmente não é rico que faz isso. É aquela bebelança, aquela lambança e vai cantar parabéns, o gambá já está caindo de bêbado, está tudo ruim, mas está fazendo. É isso, é o excesso, irmãos, é o desequilíbrio. Aqui não é condenado você fazer, você ter, você passear, você comprar, é o excesso, é isso que faz. Então, às vezes, a gente encontra alguns absurdos, né? O camarada tem um carro zero, ele troca todo ano, mas ainda não tem casa própria. Vive de aluguel. Paga 2.000 de prestação, mas não consegue pensar que se ele falecer agora, como é que vai ficar a família. Aqui o que Salomão está falando é o excesso. Cuidado com o excesso. Porque quando você entra por esse caminho, você perde o controle e vai morrer pobre. Verso 18. Os perversos são castigados em lugar dos justos, e os desleais em lugar dos honestos. O que o texto está dizendo aqui é que o infiel não tem o mesmo valor do homem justo e íntegro. É o que o texto está dizendo, e é verdade. A Bíblia fala aqui que o justo, a ideia aqui chega a ser uma coisa até trágica, porque ele é comparado ao justo com o homem, dizendo com o ímpio que o ímpio é dispensável. E tanto isso é fato que o Senhor fala que serão como palhas queimadas naquele dia. Então a ideia aqui é, seja justo, independente se você vive uma vida perto de alguém que está esnobando, que está se exibindo, que está tendo algum tipo de situação em vantagem no momento. O texto, mais uma vez, ele faz
uma volta lá em cima dizendo, ó, os perversos são castigados em lugar dos justos, e os desleais em lugar dos honestos. Você fala, pastor, e o Brasil? Quem disse que Deus perdeu o controle? Quem disse que o Senhor está de olhos fechados? Verso de número 19, a gente já viu, quero apenas ler. É melhor viver sozinho no deserto do que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. Já falamos sobre isso com o verso 9, que no verso 9, aqui a esposa briguenta coloca no contexto de morar numa casa com goteira. E aqui no verso 19, traz a expressão que é melhor morar no deserto do que com uma mulher briguenta. Verso 20, o sábio possui riqueza e luxo, mas o tolo gasta tudo o que tem. Percebe que faz uma volta? É um pai dando conselho de novo. Está dizendo, ó, o sábio vai ter riqueza, vai ter luxo. Gente tolo não. O que ele tem, ele gasta. O sábio não gasta tudo o que ganha, ele é prevenido. É interessante isso. Ele faz reservas e por isso há riqueza em sua casa e comida com fartura em sua mesa. O esbanjador terá os bolsos vazios e o estômago com fome. Aqui está falando de pessoas, novamente, sábias. Você gasta 2.000, gasta 2.000 com bobagem, não vai virar. Você ganha 2.000 e faz uma conta de 1.500, como é que come? E se acontecer um problema? Filho pequeno. Filho pequeno. A gente adulto ainda pode se encaixar, às vezes, em alguma coisa um pouco mais demorada, mas às vezes o neném não. Então você tem que ter uma previsão. Eu quero ter uma casa, mas tudo que eu ganho hoje eu gasto só com bobeira, como é que eu vou ter uma casa amanhã? Então, novamente, o texto traz isso. Verso 21. Quem busca a justiça e o amor encontra vida, justiça e honra. Bom, a vida é feita de escolhas. Quem escolhe o caminho da justiça vai colher honra. Tem sido um dos nortes dessa casa aqui que a gente tem ministrado. Cada um escolhe o que quer fazer e o que quer ser. Aqueles que escolhem o caminho da justiça, pode ficar tranquilo. Chegará na tua vida a justiça, a honra, a sensatez, etc. Já quem escolhe o caminho da iniquidade, vai colher o que plantou. Eu às vezes escuto frases e a gente, quando não é perguntado, a gente não fala, né? Mas eu vejo muita gente se colocando numa condição de erro e quer que a gente assine embaixo. Meu irmão, se cada um colhe o que planta, e é bíblico isso, quem anda na verdade, colhe honra, justiça, amor, colhe sabedoria e etc. e tal. E quem anda no erro, como é que vai colher coisa boa se não plantou? Então vem cá. Infiel, tem o devorador repreendido na sua casa? Vou botar a mão e vou orar. Para, irmão, não é por aí. Gente que escolhe o caminho de gastar tudo com bobagem. Amanhã, se ela tiver falta, é uma consequência, é uma escolha. O que eu faço? Eu que observei. Mano, ela vai viver o que ela plantou, ué. Enquanto fulano estava trabalhando dia e noite, estudando de madrugada, passar no concurso, estava no PlayStation, curtindo, marmanjão, estava lá. Enquanto a gente estava ali comendo um arrozinho, um feijão, um ovinho, tal, mas numa emergência futura, até tranquilo, não. Eu vejo gente que fala assim, eu não como sem carne. Puxa, irmão, tem dia que o negócio é tenso, né? O negócio é tenso. A gente vai no combo que tem lá em Caçapava, é 90 ovos por R$50, com alegria. Crédito sempre, tuque para cá. É mexidão, é omelete, é ovo frito, é ovo cozido. Agora, pense, se eu olho apenas para esse caminho agora, se eu olho para um caminho de quem não semeia coisas certas, como é que eu posso esperar colher amanhã coisas que eu não plantei? Eu vivi uma vida de iniquidade. Então vem cá, irmão. Hoje, agora,
nós estamos vivendo um dos últimos momentos oportunos da igreja ainda de portas abertas. Você já percebeu que o mundo hoje odeia falar do nome de Jesus? Você já percebeu que se você fala identificado como cristão, alguma coisa, as pessoas parecem que já têm um horror a você. Nós estamos assistindo esse negócio aí do Sul. Teve um lugar aí que nos perguntaram, Fernanda se falou, nós estamos fazendo uma campanha lá na igreja, assim, assim, assado. Ninguém se manifestou nada, mas para o outro lado, que é do lado que não serve a Cristo, todo mundo fez questão de apoiar lá. Então, às vezes eu fico olhando para esse tempo que Deus nos dá agora, não é? Aqui na casa do Senhor, de aprender a palavra, de receber a palavra e de viver essa palavra. De ser servo, de ser solícito, como disse o apóstolo Paulo, eu me deixarei o meu corpo ser marcado por isso, mas tem alguns que não, eles não podem, só eles cansam, só eles têm sono, só eles têm necessidades. Meu irmão, é a vida que se escolhe. Naquele dia também, nós já temos uma palavra que o Senhor pronunciará. Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônio. Eu falei, não, você pode ter feito isso, mas eu nunca estive com você, eu nunca provei. Aqui está falando exatamente isso, de quem escolhe caminho de iniquidade. É que às vezes a gente vem por essa questão de caminho de iniquidade e a gente aponta apenas para quem não tem uma religião, ou para quem não faz parte de uma comunidade cristã. Iniquidade aqui tem a ver com tudo aquilo que eu sei que tenho que fazer e não faço. Viver o que eu saberia que tinha que viver e não vivo. E porque eu estou encaixado, escondido dentro de uma organização religiosa cristã, isso não me faz ser superior a quem não está aqui. É o contrário. Aos que andam na verdade e praticam o amor do Senhor, pode esperar que da parte do Senhor virá justiça e honra. Verso 22, o sábio conquista a cidade dos fortes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Eu acho essa expressão uma expressão muito forte e poderosa, porque o sábio, ele é mais forte do que o valente. E a Bíblia diz que sábio é o homem que sabe controlar-se no momento da sua ira. O valente, ele tem coragem de entrar numa jaula e enfrentar um leão. Ok. O sábio é aquele que consegue dominar aquilo, mas não vai agir com estultícia. Então aqui se distingue uma coisa muito clara. Gente sábia é mais forte do que uma pessoa fisicamente que se acha forte. É a força da inteligência que é mais poderosa do que os músculos. Tem muita gente que tem músculo, mas inteligência que é bom, nada. E o texto diz que o sábio, ele é superior ao valente porque ele usa da sua sabedoria, ok? A sabedoria é mais conquistadora que um exército com armas. E é interessante. Quando você é sábio, ou quando você começa a ler algumas estratégias de alguns líderes de exércitos, como Sun Tzu, a arte da guerra. Esse homem tinha umas colocações, não é bíblico que eu estou dizendo, é apenas um fato e é interessantíssimo. Ele ganhou batalhas sem precisar colocar a mão nas armas. A inteligência. Você lembra que esses dias eu preguei aqui na igreja com o tema Queime os navios? Lembra-se disso? Que alguns homens com inteligência queimaram, falou, queima os navios, por quê? Para que o soldado encha-se de coragem e vá para as batalhas. A inteligência, irmãos, ela sempre será superior do que a força. Você pode olhar para uma pessoa, magrelinho, coitado, pauzinho, Pinóquio. Mas quando ele abre a boca, ele domina uma nação, ele domina uma multidão, ele ganha uma reunião. Ele consegue mudar o curso de uma nação, ele consegue mudar o curso de uma história pela força da sua inteligência, da sua sabedoria. É muito mais preferível um sábio do que um batalhão sem sabedoria. Isso é fantástico. Pegue alguns homens com inteligência e deixe eles decidirem uma guerra. Agora junte 1000 homens sem inteligência e veja aonde isso vai dar. Verso 23 e 24, eu vou ter que parar aqui. Cuide da língua e fique de boca fechada, e você não se meterá em apuros.
O zombador é orgulhoso e convencido e age com arrogância. Bom, pérola. O silêncio é preferível do que palavras tolas. Tem gente que, se ficasse quieto, se tornaria sábio, mas abriu a boca, deixou a desejar. Falar na hora errada pode gerar grandes confusões. Vou te dar um exemplo. Família está chorando porque fulano morreu de tanto que fuma. Ou fuma não, né? Que fumou, porque esse não fuma mais. Aí você chega no meio do velório, está os filhos do morto, a esposa, e fala: bem feito, né? Fumou tanto. Ah, irmão, você está querendo tomar uma sapecada ali, não é possível. É falar na hora errada, é exatamente isso, é falar aquilo que não tem que falar, é evitar confusões. Tem horas em que algumas conversas chegam para a gente, e eu percebo que se eu caminhar por aquela conversa vai dar ruim. Então o cara falou: você viu fulano lá, não sei o quê? Eu falei: não vi, mas você viu o quilo da carne que parece que está... Já... Porque se você entrar naquele caminho, vai dar confusão, irmão. Vai dar confusão. Falar com as pessoas errado é ruim, porque pode trazer problema. Então você vai falar com alguém inconsequente, escarnecedor, zombador, ímpio daquilo de valores da vida. Ele vai ouvir? Não vai. Vai dar confusão? Vai. Então, meu irmão, pula essa parte. Falar com motivações erradas se compara à fagulha de fogo. No meio de uma situação, você lança algo que não tinha nada a ver. Já estava sob controle. Já está. Eu falei numa dessas pérolas pastorais da vida. Fernando e eu estávamos aconselhando. A coisa estava feia num casal. O camarada começou pedindo desculpa, falando e tal, e tal, e tal. Eu falei: meu Deus, esse homem vai ser canonizado daqui a pouco, de tanto que ele se humilhou. Quando ele terminou de falar tudo, jogou a toalha para a paz, tal, falou: e a senhora, irmã? Eu não tenho erro, eu não tenho pecado. Ele só olhou para mim, eu olhei para a Fernanda e falou: vamos acabar a reunião, porque tudo errado, eu sou perfeita. Ela disse isso, eu olhei e falei: agora lascou de Goiás, acabou tudo, não tem mal o que fazer. Veja, irmãos, é a gente não saber controlar a nossa boca. A Bíblia diz que nós somos capazes de colocar incêndio em uma floresta. E gente soberbo nunca escuta, somente se vangloria dos seus feitos. A língua é a conduta, e a conduta do soberbo levarão ele para a humilhação. Veja, irmãos, que coisa interessante, a gente para aqui. Tem gente que acha bonito falar assim: eu falo mesmo, eu não guardo nada. Isso não é sinal de sabedoria. Tem coisas que não interessa para os outros saberem. Tem coisas que não é para o momento ali. E tem coisas que não são da nossa alçada. Por que eu tinha que fazer, que falar, me comportar daquele jeito? Mais uma vez, Salomão está trazendo aqui, nesses 2 versos, as consequências da boca. E ele começa assim: cuide da língua e fique de boca fechada, e você não se meterá em apuros. Diga amém. Então acabou por hoje. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus.